Como já falamos em estudos passados acerca da Trindade, existem diferentes entendimentos acerca de quem é Deus. Existem aqueles que vão crer em um único Deus, como se o Pai e o Filho fossem a mesma pessoa e o Espírito Santo também. Existem aqueles que vão crer em dois deuses, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, como sendo o próprio Deus. Existem aqueles que creem em três deuses, tá? Como sendo três pessoas diferentes. Existem diversos entendimentos, tá? Entre eles existe o unicismo, o unitarismo, o biteísmo, o binitarianismo, o triteísmo e a trindade. Então, existem várias colocações. Se você quer entender melhor, tem vídeo aqui no meu canal para você entender melhor acerca de tudo isso. Porém, hoje, eu quero mostrar para vocês de uma forma clara como vocês vão ver a presença do Espírito Santo sendo manifesta como um ser distinto do Pai e do Filho em diversas passagens. Então vamos começar citando algumas do Velho Testamento, embora vocês vão perceber que isso vai se tornando cada vez mais claro à luz do Novo Testamento. Mas ainda no Velho Testamento vocês vão ter diversas passagens trinas, das quais eu separei aqui só algumas. Como a gente já viu, né, existem muitas passagens onde, por exemplo, lá em Gênesis, Deus diz, façamos o homem, está no plural. Olha, o homem se tornou como um de nós. Desçamos e confundamos o homem, aonde parece haver uma conversa. Isaías, né? Quem há de ir por nós? Então existe ali uma conversa onde parece que Deus ele está num conselho que não é com os anjos, que não é com seres criados, mas com outros igual e de mesma essência. Então nós vamos ver que existe uma trindade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre tronos, e a gente vai falar sobre o trono do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e eu quero que vocês aguardem. Fica comigo até o final para você ver quanta coisa importante que existe acerca do que Deus revela acerca da sua palavra, né? Mas agora, o que eu quero começar a mostrar é que existem passagens nas Escrituras que elas vão nos mostrar uma distinção entre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde os três estão sendo citados, né? Então, se fosse apenas um, por que não falar apenas de um? Simplifica e fala só daquela pessoa. Por que falar de três seres diferentes, fazer menções diferentes se é um só, né? Ou se é só dois? Então, nós vamos ver que existem muitas citações trinas, né? Onde os três aparecem. Então, vamos começar ali, ó, com alguns textos do Velho Testamento, embora eu vou me deter mais no Novo. No Velho Testamento, nós temos ali, por exemplo, citações como do profeta Isaías. Isaías 48:16, nós vamos encontrar a seguinte colocação: chegai-vos a mim e ouvi, não falei eu? Quem é esse mim ou esse falei? Esse era o Messias, o Cristo que haveria de vir. Então ele diz, chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo que se fez, eu estava ali, e agora o Senhor Deus enviou a mim. Olha aqui, ó, o Senhor Deus, quem é Deus? O Pai, enviou a mim, aquele que está falando, a voz ativa dessa profecia, Cristo, e o seu Espírito. Perceberam? O Senhor Deus enviou a mim, Cristo, e o seu Espírito. Por que Deus não disse, olha, Deus enviou a mim e ele veio comigo? Por que não, se o Pai e o Espírito é apenas uma emanação do Pai, por que não falar, né, desta forma? Por que não simplificar, em vez de complicar, mostrando mais uma pessoa? Então, o que eu percebo? Que existem aqui manifestações trinas, aonde, embora a gente creia em um único Deus, uma única essência, uma única unidade da divindade, vocês veem que é uma manifestação trina, aonde
existem três pessoas distintas, tá? Com características e funções nessa economia da salvação, com funções distintas. Então, veja, Cristo falando por boca do profeta Isaías, ele está dizendo: chegai-vos a mim. Não falei eu em segredos desde o princípio? Cristo se manifestando através da boca de Isaías. E ele está dizendo: agora, Deus, o Pai, ele enviou a mim, o Cristo, né? E o seu Espírito. Perceberam? Manifestação trina. Se não bastasse esse texto, nós temos muitos outros. Eu vou citar mais um do profeta Isaías, que está em Isaías 63, do 7 ao 10. Lá o texto vai declarar assim, ó: as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu. Só até aqui você já vai ver 3 menções usando a palavra Senhor. As benignidades do Senhor mencionarei, com muitos louvores ao Senhor. Aí ele diz, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu. Então, perceba que aqui já tem uma manifestação tríplice de Deus, como se fosse uma figura da Trindade. Aí ele ainda vai dizer assim, ó: grande é a tua bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades, porque dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não me mentirão. Agora, preste atenção, aqui vem a revelação. Assim, ele quem? O Pai. Assim, ele se fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado. Prestem atenção, essa passagem está falando da tirada deles, quando eles são tirados do Egito. Então diz assim, ó, que ele, o Pai, se fez salvador do povo quando Deus estava tirando o povo do Egito. Ele se fez salvador e na angústia deles, ele foi angustiado. E o anjo da sua presença, quem é que era o anjo da presença que andava lá com Moisés no deserto? O anjo do Senhor que falava. Nós já vimos isso quando a gente falou sobre as aparições teofânicas do Filho no Velho Testamento, tá? Quem era o anjo da presença? Era Cristo. Então ele diz, ele, o Pai, se tornou o Salvador, o anjo da sua presença, Cristo, né, o salvou, e agora preste atenção na próxima declaração. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e ele os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu espírito. Aparece o Pai, o Salvador, o anjo da sua presença, que é uma aparição teofânica do Cristo, e agora o povo contristou o Espírito, por isso lhes tornou por inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Percebam que o Espírito aqui é chamado de ele, um pronome pessoal, está dizendo é ele, não é uma coisa, um poder, um fogo. Ele, o Espírito Santo, se tornou inimigo. Então você vê mais uma passagem trina onde aparece o Pai, o anjo da presença, que é o Cristo, e o Espírito Santo, que nessa ocasião foi contristado. E lembra que entristecer é uma das características que só pode ser feito para uma pessoa. Uma pessoa tem sentimentos, uma pessoa se entristece. Então aqui nós vemos que o Espírito Santo está sendo descrito como um ser pessoal, com personalidade, né, com intelecto, com vontade, com emoções, tá bom? Ao ponto de que ele se torna inimigo e peleja. Olha aqui, ó, vontade, emoções, intelecto. Então, nós vamos perceber que existem várias passagens que vão nos mostrar que, embora haja um único Deus, existem 3 pessoas distintas sendo manifestas e reveladas gradativamente no decorrer das Escrituras. Olha só que interessante, porque quando a gente fala de Trindade e mais especificamente do Espírito Santo, nós vamos ver isso muito claramente sendo manifesto ou revelado 3 pessoas distintas no Novo Testamento.
Para quem diz que Pedro não falou de trindade, os evangelhos não falam de trindade, Paulo não falou de trindade, João não escreveu nas suas cartas e no livro de Apocalipse sobre a trindade, na verdade isso seria uma deslealdade com os textos bíblicos, porque existem inúmeros textos abordando 3 pessoas distintas, fazendo citações e menções claras e diretas a cada um desses 3 personagens que compõem a unidade da divindade. Então, eu percebo assim, ó, que existem muitos textos. Como explicar? Como explicar os mais diversos textos que abordam o Pai, o Filho e o Espírito Santo? 3 seres. Eu vou citar alguns textos só para vocês entenderem. Por exemplo, Mateus, nós vamos começar ali falando sobre o batismo de Jesus. No batismo, vocês vão ver os 3 seres. O texto vai dizer para nós, e sendo Jesus batizado, logo ele saiu da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre eles. E eis uma voz no céu. De quem era a voz no céu? Preste atenção nas palavras e você vai entender. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Percebam que essa voz no céu está chamando aquele que está na água de filho, é o Pai. Então você tem o Pai nos céus que está falando, o Espírito que está descendo sobre o Filho e o Filho na água. Novamente vocês vão ver as 3 pessoas da Trindade. Quando você continua lendo, você vai encontrar a fórmula batismal. Isso aí, Evangelho de Mateus, você vai ver que está sendo citado ali as 3 pessoas da Trindade. E antes que você diga que esse texto não é confiável, que ele é uma adição à Bíblia, ele é um texto acrescentado, fica comigo que daqui a pouco a gente já vai falar sobre os pais da igreja patrística, e vocês vão ver que muito antes de Constantino, muito antes do concílio de Nicéia, já se dava testemunho desse texto, já se citava esse texto. Então dizer que esse texto foi adulterado, ou ele foi colocado, ou que ele é uma invenção da Igreja Católica ou de Constantino, isso é uma falácia, é uma deslealdade com as Escrituras e até com os pais da igreja que muitos usam para defender essas doutrinas que têm sido ensinadas. Os próprios pais da igreja que falam sobre esse texto que as pessoas tentam negar. Então preste atenção, olha o que é dito na fórmula batismal, os 3. E chegando-se Jesus, falou e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando a guardar todas essas coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perceberam que é dito assim, ó, batizando em nome é no singular, fala de um único Deus, mas quando vai falar da pessoalidade, ele diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Quer dizer, é um único Deus, mas são 3 pessoas distintas. E perceba que o Espírito aqui, ele é botado em mesmo patamar, em mesmo nível que o Pai e que o Filho. Não é um Deus menor, não é uma terceira pessoa com características inferiores. Não, ele é igual ao Pai e ao Filho, em divindade, em essência, em poder, em atributos. Então, é isso que está sendo declarado. Volto a dizer, se você disser, não, esse texto é adulterado, muita gente tem usado esse argumento, então fica comigo que você vai ver o que os pais da igreja, mas muito antes de Constantino, muito antes do concílio de Nicéia, muito antes da igreja católica perder o seu rumo, vocês vão perceber que eles já citavam esse texto de Mateus 28. Aí vamos dizer o seguinte: como usar os pais da igreja, que muitas pessoas usam, as mesmas pessoas que usam pai da igreja negam Mateus 28, que é a fórmula batismal. Como assim, né? Então vamos lá, ó. Além de vermos nos profetas essa citação tríplice, no batismo de Jesus, na fórmula batismal, nós vamos ver isso na bênção apostólica. O que é a bênção apostólica?
já falamos dos evangelhos, vamos falar agora das cartas de Paulo, para quem diz que Paulo não fala sobre trindade, né? Olha só o que Paulo vai dizer, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão, a koinonia, né? A amizade, a intimidade, como a gente falou lá no início, a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de vocês. Perceberam? A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de vocês. Se vocês perceberem aqui, existe uma mensagem muito linda, tá? Nós vamos ter repreensão para algumas igrejas. Gálatas estava caindo da graça. Vocês vão ver que Coríntios, existe a igreja de Éfeso que estava abandonando o primeiro amor e Coríntios estava caindo da comunhão com o Espírito Santo. Então vocês vão ver que assim, ó, Paulo, ele vai trazer uma mensagem muito linda aqui, mas o que é mais interessante é que Paulo faz menção às três pessoas, ao Filho, ao Pai e ao Espírito Santo. É Paulo. Para quem diz, ó, Paulo não fala da Trindade, mas Paulo está mencionando as três pessoas aqui de uma forma muito clara. Talvez você diga, não, mas o Espírito é uma emanação de Deus. Então por que Paulo ele não foi muito claro, não foi simples, né? Não simplificou para nós e disse, olha, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão de Deus? Mas por que ele fala do amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo? Ele distingue, ele faz uma distinção muito clara entre as três pessoas, tá? Então, eu vejo aqui com toda clareza o Pai, o Filho e o Espírito. Como eu disse, né, falamos sobre o Velho Testamento, falamos sobre o batismo de Jesus, a fórmula batismal, a bênção apostólica, mas existem muitos textos onde vão aparecer. Eu vou listar alguns aqui só para você ver como é extensa essa lista. Na operação dos dons, eu vou ver se eu trago futuramente para vocês, aqui falando sobre dons operacionais, dons ministeriais e dons espirituais. Você vai ver lá em 1 Coríntios 12, aonde fala sobre dons espirituais e dons ministeriais, ele vai falar assim, ó, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí ele diz, a diversidade em ministérios, mas o Senhor, o Cristo, é o mesmo. A diversidade em operações, mas Deus, o Pai, é quem opera tudo em todos. Perceberam? O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e o Pai, o Deus, é o mesmo. Novamente, o apóstolo Paulo, ele está citando aqui as três pessoas da divindade. Se não bastasse Paulo falar sobre isso, eu posso usar o apóstolo Pedro, para quem diz, olha, nenhum dos apóstolos falou de trindade. Eu vou mostrar como Pedro ele faz essa citação tríplice do Pai, Filho e Espírito Santo também. Olha só, 1 Pedro 1:2, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Trindade, tá? 3. Poderia citar muitos textos. Vamos citar Judas, o irmão de Jesus? Olha só Judas. Judas ele vai dizer assim, ó, edifique-se, porém, amados, na vossa fé santíssima, orando no Espírito. O Espírito aqui não é Espírito do homem, não, irmãos. É o Espírito de Deus, orando no Espírito. Eu vou falar mais sobre isso daqui uns dias na live que está programada no meu canal, tá? Quando a gente for falar sobre falar em línguas, também eu vou tocar nesses assuntos. Mas olha, ele diz, orando no Espírito Santo. Daí ele diz, mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam na misericórdia do nosso Senhor Jesus. Pedro falou, Paulo falou, vocês vão ver nos evangelhos sendo citado, Mateus escrevendo o evangelho, agora vocês vão ver Judas, o irmão de Jesus, fazendo uma citação tríplice. Ele fala da fé, né? A fé santíssima, orando no Espírito Santo, mantendo-se no amor de Deus e esperando na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. 3 pessoas da Trindade.
que fazem parte da unidade divina. Se não bastasse Judas, eu poderia citar muitos textos, tá? É interessante que vocês vão ver, eu só vou fazer uma citação aqui que foge até um pouquinho da doutrina do Espírito Santo, mas para vocês verem um paralelo. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 13 sobre o capítulo do amor, né, que ele está tratando ali num contexto de dons espirituais, da atuação nos dons, pretendo falar sobre esse assunto de dons aqui no canal daqui uns dias. Lá em Coríntios ele vai dizer assim, ó, que assim permanecem agora esses três, a fé, o amor e a esperança. Dos três, o maior é o amor, né? Ele está falando dessas três características, fé, esperança e amor. Se vocês forem ver, Judas está falando dessas três coisas também, a fé, a esperança e o amor. Ele vai dizer assim, ó, edificando a vossa fé santíssima no Espírito, mantendo-se no amor de Deus e esperando no Senhor Jesus. Fé, esperança e amor, apontando para a Trindade, para as três pessoas da divindade, né, de Deus. Então, além disso, né, vamos lá, já citei o batismo de Jesus, a fórmula batismal, a bênção apostólica, a operação dos dons, a obra da salvação listada ali em 1 Pedro, na fé, aqui em Judas. Agora vamos falar sobre o selados para a redenção. Lembra que a gente falou que um dos símbolos do Espírito Santo é o selo? Olha só a citação tríplice, né, que aparece em 2 Coríntios 1, 21 e 22. Diz assim, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos em Cristo, e Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, é Deus que nos faz permanecer em Cristo e nos selou com o Espírito. Trindade. Além dessas citações, eu tenho inúmeras citações tríplices que eu não preciso nem dar nomes. Eu vou citar algumas aqui bem na correria agora, só para a gente avançar nesse nosso estudo que tem muita coisa interessante ainda pela frente, tá? Na verdade, o melhor eu guardei para o final, tá? As coisas novas que às vezes eu vejo o pessoal falando pouco, eu guardei para o final. Então, fica comigo. Mas algumas citações tríplices que ainda aparecem são citações como João 6, 27. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou por meio do seu selo, o Espírito. Outra citação se encontra em João 3,34. Olha só. Porque aquele que Deus enviou, aquele é Jesus, enviado por Deus, o Pai, fala as palavras de Deus, pois não lhes dá Deus o Espírito por medida. Olha aqui, ó, aquele que Deus enviou é Jesus, Deus, o Pai, é quem envia, e Ele é quem não deu o Espírito por medida, né? Deu a plenitude do Espírito derramada sobre Cristo. João 14, 16 e 17 vai dizer o seguinte, e eu rogarei ao Pai, eu é Jesus, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Perceberam? Cristo vai rogar ao Deus Pai para enviar o Espírito Consolador. Trindade. Texto triuno. João 14, 26, olha o que diz. Mas aquele Consolador, o Espírito, que o Pai enviará em meu nome. O Espírito que o Pai enviará em meu nome, Cristo. Outros textos, por exemplo, João 16, 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, o Filho, porque há de receber do que é meu, o Filho, né? E vô-lo há de anunciar. Tudo que o Pai tem, o Pai, ó, o Espírito, o Filho e o Pai. Tudo que o Pai tem é meu, o Filho de novo.
tá? Então, ele diz, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Texto triuno, apresentando o Espírito, o Consolador, o Filho que vai ser glorificado e o Pai, que é aquele que vai enviar. Além destes, teria muitos outros textos, mas só para vocês entenderem, é por isso que a gente vê, às vezes, algumas pessoas que não creem na Trindade. A gente já teve históricos recentemente de pessoas que não criam na Trindade, negando o Evangelho de João, justamente por quê? Porque João claramente fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diferenciando, né, destacando a diferença entre os três, embora sejam um único Deus em essência, em unidade, são distintos em pessoalidade, em personalidade. Além desses textos, nós poderíamos falar, por exemplo, de Efésios. Olha o que Paulo vai declarar em Efésios. Ele diz, há um só Espírito, tá? Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, está falando de Jesus, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, tá? Um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai. O que é isso senão a Trindade sendo manifesta na sua pessoalidade, três pessoas distintas que fazem parte da divindade? O autor de Hebreus, ele vai declarar o seguinte, porque se o sangue de touros e de bodes e as cinzas das novilhas, aspergidas sobre os imundos, os santifica, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Novamente, olha só, o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu imaculado a Deus. Um texto trino, onde aparece Jesus, o Espírito e o Pai. Percebam que se Paulo... Eu entendo, eu acredito que seja Paulo o autor de Hebreus, mas não vem o caso aqui. Pode ser que não seja, existem teses de que tenha sido, quem sabe, Apolo, enfim, outros também, né? Mas a questão é, o autor de Hebreus, independente de quem for, ele está declarando aqui a Trindade, ele está declarando aqui os três personagens que compõem a divindade: Cristo, o Espírito e o Pai. Volto a bater na mesma tecla. Se o Espírito Santo é só uma emanação de Deus, o Pai, ou se eles são apenas um único ser, idênticos em personalidade, em pessoalidade, por que fazer tantas distinções na palavra de Deus das três pessoas? Tá? O que eu vejo é que é um único Deus, mas no que diz respeito à obra de cada um, eles são distintos, cada um é responsável por uma parte da obra, dessa economia relacionada ao homem, ao universo, ao mundo, à salvação. Tá? Por isso que nós vamos ver falando da obra que o Filho realizou, daquilo que o Espírito está realizando em prol da vontade do Pai. Então, eu vou citar aqui mais uns 2 ou 3 textos, embora a lista ainda seja grande. Mas eu quero citar esses 2 ou 3 textos só para vocês verem que existem inúmeras passagens trinas, fazendo uma distinção clara de personalidade, de pessoalidade, de obra realizada por cada um, Pai, Filho e Espírito. Tito, ele vai declarar assim, ó, mas quando apareceu a benignidade do amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem e regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Paulo, ao escrever a Tito, ele poderia ter sido mais simples, mais claro. Ele poderia ter dito que, pelo amor de Deus, ele nos renovou, ele nos regenerou por meio dele mesmo, que é Deus, por meio de Cristo Jesus. Mas não, ele fala do Pai, ele fala da obra do Espírito e do Filho. Ele faz questão de citar 3 pessoas distintas em operação, em obras distintas. O amor de Deus, que nos salvou por meio da lavagem, regeneração e renovação do Espírito Santo, obra que o Espírito Santo faz, que abundantemente ele derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, o Salvador. Os 3 aparecendo novamente. Se não bastasse ter citado aqui inúmeros textos, né, dos evangelhos, de Pedro, de Paulo, Hebreus, né, independente de quem seja o autor, vou citar mais um texto de João. Olha o que João vai dizer na sua primeira epístola, sua primeira carta. Ele diz assim, ó: porque 3 são os que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra, o Logos, que é o Filho, e o Espírito. E estes 3 são um. 3, mas que são um. Tá? Aqui é o mesmo caso que acontece lá quando a gente fala de Mateus 28. As pessoas tentam negar, dizendo que ele foi adulterado, que ele foi acrescentado. Mesmo que a gente assumisse a ideia, que particularmente eu não concordo, mas mesmo que a gente assumisse a ideia de que 1 João 5,7 ele foi acrescentado, como explicar todo o resto que eu coloquei até agora? Essa enxurrada de textos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, ó, para mim, esse é mais um dos diversos textos que falam do Pai, do Filho e do Espírito. Esse, ele tem uma ênfase maior, porque além de falar que 3 são os que testificam no céu, o Pai, o Logos, a Palavra, né, que é Cristo, e o Espírito, ele termina acrescentando algo que para mim é fantástico. Ele diz, os 3 são um. Porém, esse último trechinho, os 3 são um, para mim é a definição perfeita da Trindade, daquilo que cremos ser Deus. É um único Deus, mas 3 em pessoalidade, um em unidade, em essência divina. Por isso, irmãos, o que eu quero mostrar para vocês, para a gente encerrar esse tópico número 6, que é a doutrina da Trindade, o Espírito Santo na Trindade, é que vocês vão ver que nos mais diversos textos, tais como no Velho Testamento, no batismo de Jesus, na fórmula batismal, na operação dos dons, na obra da salvação, na fé, no que diz respeito a sermos selados para a redenção, há muitas, inúmeras citações tríplices, aonde vão citar sempre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não necessariamente nessa ordem, mas os 3 estando presentes. E vocês vão perceber que a ênfase é cada um dos 3 estão realizando diferentes operações, mas todos em unidade, em prol do mesmo propósito, os 3 sempre concordando em si plenamente, tá? Então, Pai, Filho e Espírito Santo, existem inúmeras citações tríplices. Mesmo que você negue a fórmula batismal, mesmo que você negue 1 João, quando ele fala que há 3 que dão testemunhos no céu e os 3 são um, ainda assim, como negar esse caminhão de textos que estão falando para nós que existem 3 pessoas atuando na divindade, né? Então, fica aqui um monte de textos para vocês analisarem. E se você ainda tiver dúvida, volto a dizer, aqui em cima, se você clicar, tem um íconezinho ali de informação, onde tem uma playlist de vários vídeos indicados, e depois nos comentários fixos eu vou deixar também ali vários vídeos relacionados a esse assunto que está sendo abordado hoje, tá bom?